No dia 22 de junho de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral inicia o julgamento de uma ação de investigação judicial eleitoral movida pelo PDT, ainda em 2022, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esta ação trata de uma reunião organizada por Bolsonaro no Palácio do Alvorada, com dezenas de embaixadores e equipes diplomáticas, ocorrida em 18 de julho de 2022, durante a pré-campanha eleitoral daquele ano, na qual Bolsonaro apresentou acusações contra a urna eletrônica e o sistema eleitoral brasileiro. O PDT alega que o ex-presidente cometeu abuso de poder político e econômico ao promover o encontro, se utilizando da estrutura oficial do governo brasileiro, como o Palácio do Alvorada e a rede pública de televisão, para divulgar o evento e atacar o processo eleitoral. Naquela reunião, Bolsonaro atacou o processo eleitoral brasileiro com mentiras que já haviam sido desmentidas pela Justiça Eleitoral. A reunião teria sido legal se não fosse o fato de se tratar de uma agenda de pré-campanha de Bolsonaro, utilizando a estrutura do governo federal, o que é vedado por lei. Em 19 de julho de 2022, o jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria na qual comprova todas as mentiras ditas por Bolsonaro naquela reunião. Na descrição deste vídeo, você encontra um link de acesso para a referida reportagem do jornal Folha de São Paulo. Veja agora as 14 mentiras ditas por Bolsonaro na reunião com os embaixadores, que deverá deixá-lo inelegível por 8 anos. Naquela reunião, buscando desacreditar as urnas eletrônicas, Bolsonaro mentiu ao dizer que, além do Brasil, apenas 2 países do mundo usam o sistema semelhante ao brasileiro. Apesar de o ex-presidente dizer que apenas Brasil, Butão e Bangladesh utilizam urnas eletrônicas sem impressão de voto, o TSE afirma que as máquinas de votar sem registro físico não são exclusividade dos 3 países. Os equipamentos utilizados pelo eleitorado de parte da França e dos Estados Unidos para realizar a escolha de representantes também não imprime comprovante físico da votação. Isso é um dado apresentado pelo próprio TSE. Bolsonaro mentiu ao dizer que um hacker teve acesso a tudo dentro do TSE em 2018 e que poderia excluir nomes de candidatos e alterar voto nas urnas eletrônicas. No encontro com chefes de missão diplomática, Bolsonaro afirmou que um hacker teve acesso ao código-fonte e senhas de acesso ao sistema do TSE, podendo fraudar as eleições de 2018. Disse ainda na ocasião que o ataque teria possibilitado que nomes de candidatos fossem alterados e que se tirasse voto de um candidato e mandar para o outro. A declaração de Bolsonaro, no entanto, é desmentida pelo próprio delegado Victor Campos, que foi responsável pela investigação na Polícia Federal. Em depoimento, ele disse que não encontrou indícios de que a ação pudesse ter resultado em manipulação de votos, fraude ou problemas na integridade das urnas eletrônicas. Além disso, o código-fonte é aberto para auditoria de vários órgãos, como a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e todos os partidos políticos. Portanto, dizer-se que um hacker teve acesso ao código-fonte é como arrombar uma porta aberta, disse na ocasião o ministro Edson Fachin, que à época era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro mentiu ao dizer que o TSE não auxiliou a Polícia Federal em investigação sobre as urnas eletrônicas. O ex-presidente afirmou que durante a investigação da Polícia Federal sobre o ataque hacker de 2018, o TSE não colaborou com as investigações e demorou 7 meses para afirmar aos investigadores que os dados foram apagados. Em nota, respondendo à acusação de Bolsonaro, a Corte Eleitoral disse que o próprio TSE encaminhou à Polícia Federal as informações necessárias à apuração dos fatos e prestou as informações disponíveis que eram necessárias. Segundo o TSE, a investigação corre de forma sigilosa e nunca se comunicou ao TSE qualquer elemento indicativo de fraude, completou o tribunal. Bolsonaro também mentiu ao dizer que o PSDB concluiu que o sistema eletrônico de votação era inauditável. O TSE, rebatendo a declaração de Bolsonaro, afirmou que o PSDB contratou uma auditoria externa para investigar supostas fraudes
na eleição presidencial de 2014. O relatório dos tucanos não encontrou indícios de irregularidade, mas destacou que o sistema não permitia uma auditoria externa independente e efetiva. Bolsonaro mentiu ao dizer que a Polícia Federal recomendou o voto impresso, mas o TSE teria rejeitado. Esta fala de Bolsonaro foi classificada pelo TSE como mentirosa. Segundo o tribunal, a PF realmente recomendou em outubro de 2018 que fossem evitados todos os esforços para que possa existir o voto impresso para fins de auditoria. A sugestão da PF chegou a ser aprovada em duas leis, uma em 2009 e outra de 2015, mas em ambas o Supremo Tribunal Federal declarou a medida inconstitucional por comprometer o sigilo e a inviolabilidade do voto, que são preceitos constitucionais. Bolsonaro também mentiu ao dizer que observadores internacionais não conseguem conferir integridade do sistema eleitoral brasileiro. Na ocasião, afirmou em nota o TSE que os organismos internacionais contarão com peritos em informática, com acesso ao código-fonte e todos os elementos necessários para avaliarem a transparência e integridade do sistema eletrônico de votação brasileiro. Bolsonaro também mentiu ao dizer naquela reunião que foi indevidamente acusado de vazar inquérito sigiloso. Mas o ex-presidente é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por vazar o inquérito da PF, ainda aberto sobre o ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. Naquela ocasião, Bolsonaro, ao vazar o documento, divulgou trecho da investigação em 4 de agosto de 2021, em entrevista para a Rádio Jovem Pan. Em janeiro, a Polícia Federal, em janeiro de 2022, a Polícia Federal concluiu que o presidente cometeu crime ao vazar dados sigilosos do inquérito. E Bolsonaro, durante a reunião, prosseguiu nas suas mentiras, ao dizer que empresa terceirizada era quem contava os votos das urnas eletrônicas. Apesar de, na reunião, Bolsonaro ter dito aos embaixadores que uma empresa terceirizada é quem fazia a contagem dos votos das eleições brasileiras, o Tribunal Superior Eleitoral informou que o sistema de totalização é feito na Corte e é apresentado com um ano de antecedência às entidades fiscalizadoras. Na verdade, o supercomputador utilizado pelo tribunal é fabricado pela empresa Oracle, mas a totalização é realizada pela Corte Eleitoral e não por esta empresa. Bolsonaro mentiu também ao dizer que o ministro Fachin teria dito que a auditoria não pode contestar o resultado das eleições. Em resposta a essa mentira, o TSE disse que Bolsonaro tirou de contexto uma fala do ministro Edson Fachin, na qual explica como a auditoria servia para analisar procedimentos das eleições. Na ocasião, disse o ministro, trata-se de auditar os meios, instrumentos e procedimentos, e não veículo de uma proposição aberta direcionada a prioristicamente a rejeitar o resultado das urnas, que porventura retrate que a vontade do povo brasileiro é oposta aos interesses pessoais de um ou de outro candidato. Isto foi dito pelo ministro Fachin em julho daquele ano de 2022. Bolsonaro, na mesma fala, também mentiu ao dizer que o ministro Edson Fachin foi advogado do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Isso é uma mentira que eles repetem até hoje. E nota, o Tribunal Superior Eleitoral, em resposta a essa mentira de Bolsonaro, disse que o ministro Edson Fachin jamais atuou na defesa do MST. Na verdade, o que ocorreu é que o ministro Fachin, em 2008, assinou um manifesto feito pelos trabalhadores rurais sem terra, apoiando a sua causa. Mas ele jamais atuou como advogado do MST. Bolsonaro também mentiu ao dizer que o TSE não acolheu sugestões das Forças Armadas. Naquela reunião, Bolsonaro afirmou aos embaixadores que o TSE rejeitou as sugestões das Forças Armadas apresentadas na Comissão de Transparência das Eleições. Segundo o TSE, a maioria das recomendações dos militares foi acatada. Ao todo, as Forças Armadas fizeram 15 sugestões para o aperfeiçoamento do sistema eleitoral. Destas 15,
10 foram acolhidas integralmente ou parcialmente. 4 foram analisadas, ou continuariam em análise, ou estão em análise, para que possa ser adequada às próximas eleições. E apenas uma foi rejeitada. Bolsonaro também mentiu naquela reunião ao dizer que a urna eletrônica autocompletava o voto do eleitor. Aos embaixadores, Bolsonaro disse que as urnas eletrônicas, em 2018, completava automaticamente os votos, quando ele apertava o número 1 e depois ia apertar o número 7, que este era foi o número dele em 2018 para presidente. Aparecia o 3 e o voto ia para outro candidato, ou seja, iria para o candidato 13, que era o candidato do PT, que foi Haddad, naquela eleição de 2018. Isso jamais chegou a ser comprovado e o TSE, em nota, respondendo àquela reunião de Bolsonaro, desmentiu a informação após peritos encontrarem cortes no vídeo citado pelo presidente, que confirma que houve uma montagem. Inclusive, por conta disso, um deputado lá do Paraná ligado ao Bolsonaro perdeu o mandato por conta dessas mentiras. Bolsonaro mentiu ao comparar o TSE com queijo suíço. Na reunião, Bolsonaro disse que a Polícia Federal constatou, com base em documentos do próprio TSE, que a corte é mais que um queijo suíço, é uma peneira, em referências a supostas falhas no trabalho do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TSE, a Justiça Eleitoral não tem conhecimento de tal afirmação feita pela Polícia Federal. Bolsonaro também mentiu sobre palestras do ministro Barroso nos Estados Unidos. Na ocasião, o Bolsonaro afirmou que o ministro Luiz Roberto Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, naquela época, teria dado uma palestra nos Estados Unidos com o tema Como se livrar de um presidente. Na verdade, em evento realizado na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, a palestra do ministro Luiz Roberto Barroso foi sobre o tema Populismo autoritário, resistência democrática e papel das Supremas Cortes. E isso se pode comprovar muito facilmente porque está gravado em vídeo, assim como o texto que baseou a palestra do ministro. Basta que se procure na internet, no Google, e você vai encontrar tanto o vídeo quanto o texto escrito pelo Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, sobre este evento. Então, esse conjunto de mentiras dita por Jair Bolsonaro, isso é só uma parte, né, das mentiras de Bolsonaro, mas são essas que deverão levá-lo à perda dos direitos políticos. Bolsonaro e sua turma introduziu na política brasileira a mentira como estratégia eleitoral. Portanto, a cassação dos seus direitos políticos por proferir mentiras é uma forma de moralização da política brasileira.